Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. Você já deve ter visto construções frasais com o verbo e dois pronomes ligados a ele, cada um com um hífen. Dois hífenes, sabia que o plural de hífen pode ser hífenes ou hífens? Se você usar hífenes, deve usar acento agudo no i, por ser uma palavra proparoxítona. Proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba mais forte. Todas as proparoxítonas pertencentes à língua portuguesa são acentuadas. E hífens, o outro plural, sem acento algum, porque as palavras terminadas em ens só recebem acento se forem oxítonas, ou seja, se a sílaba tônica for a última, como acontece com parabéns, 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 tá certo sim, pode procurar em qualquer dicionário que você observará isso. Alguém, neném, armazém, armazéns, então, hífens sem acento, hífenes com acento. Observe aqui esta estrutura, observe este verbo, o verbo atirar, ligado ao pronome se e ao pronome lhe, com dois hífenes. Muito bem. E o verbo beijar com um hífen apenas, hífen, agora sim com acento. Toda a palavra paroxítona, aquela que tem a penúltima sílaba mais forte, terminada em N é acentuada, ou todas as paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Hífen com acento, hífens, como acabamos de ver, sem acento. Bom, o que nos interessa aqui agora neste pouco momento que temos é o uso do o e o uso do lhe. Vimos isso, inclusive, numa das aulas ao vivo no YouTube. Você não viu ainda? Assim que terminar esse vídeo, vá ao YouTube e assista a aula que falamos sobre o a, os, as e lhe, lhes. O que ocorre é o seguinte: para você saber se deve usar lhe, lhes, se deve usar o, a, os, as, você tem de conhecer a chamada predicação verbal. Tem de conhecer a regência do verbo. Significa que você tem de saber se o verbo indica ação ou fato, ou se indica qualidade do sujeito. Tem de saber se o verbo exige ou não preposição, qual a preposição exigida. Existem algumas tabelinhas, já falei sobre isso várias vezes, sobre essas tabelinhas que indicam exatamente se o verbo tem ou não complemento, se ele tem ou não preposição. É você iniciar a tabelinha pela palavra quem, pode ser também pela palavra que, evidentemente quem se o sujeito for uma pessoa, que se o sujeito for uma coisa, um objeto, ou seja lá o que for. Dois espaços para colocar exatamente o verbo e a utilização de algo ou alguém, que seria o complemento do verbo, ou a utilização... Bom, aqui depois eu falo, tá? Por enquanto vamos trabalhar só a tabelinha em si. Então, por exemplo, o verbo morrer. Quem morre, morre. Acaba aqui. Não há quem morre, morre algo, quem morre, morre algo. Poderia haver quem morre, morre de algo. Só que esse de algo é a causa da morte da coisa, do cidadão, seja lá o que for. A utilização do complemento é por meio de algo ou alguém. De algo é a indicação da causa. Então, quem morre, morre. Acabou. Quando o verbo se encaixar nessa tabelinha, ele será chamado de verbo intransitivo. O verbo comprar. Quem compra, compra algo. Encaixou-se nessa tabelinha. Sempre que o verbo se encaixar nessa tabelinha, ele será denominado, será classificado como verbo transitivo direto. Transitivo porque há uma ligação entre o verbo e o seu complemento. Direto, porque não há preposição entre o verbo e o complemento, que será chamado de objeto direto.
O objeto direto, então, o complemento não preposicionado de um verbo, pode ser substituído por o, a, os, as, em se tratando de terceira pessoa. Então, por exemplo, o verbo comprar, sobre o qual acabei de falar, eu comprei um automóvel, eu o comprei. Eu comprei uma bolsa, eu a comprei. Eu comprei sapatos, eu os comprei. Eu comprei sandálias, eu as comprei. Todo verbo que se encaixar nessa tabelinha, então, pode ter o complemento de terceira pessoa, representado por o, a, os, as. Primeira pessoa, me e nos. Segunda pessoa, te e vos. O que nos interessa agora é apenas a terceira pessoa. Você já sabe que também há uma tabelinha com a preposição a. O verbo que se encaixar na tabelinha em que haja a preposição a algo ou a alguém, como por exemplo o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo. Quem obedece, obedece a alguém. Todo verbo que se encaixar na tabelinha em que haja preposição, qualquer preposição, a, de, com, para, não importa. Aqui, agora, neste instante, interessa-nos a preposição a. Já já você vai entender por quê. Todo verbo que se encaixar na tabelinha em que haja a preposição a será chamado de verbo transitivo indireto. Por quê? Transitivo, porque há uma ligação entre o verbo e um complemento. Indireto, porque há uma preposição entre o verbo e o complemento, que será chamado de objeto indireto. Todo objeto indireto, encabeçado pela preposição a de terceira pessoa, pode ser substituído por lhe e lhes. Então, eu obedeço a algo, eu lhe obedeço. Eu obedeço a alguém, eu lhe obedeço da mesma forma. Cuidado! Já muitas pessoas me perguntaram, e eu já falei sobre isso aqui também no nosso canal, mas professor, lhe não deve ser usado só para pessoas? Eu já ouvi isso. Sim, você ouviu, mas você não entendeu, porque a explicação é maior. O que ocorre é, só se usa lhe e lhes para pessoas em 3 verbos: obedecer, pagar e perdoar. Oh, desculpa, que obedecer? Agradecer, pagar e perdoar. Esses 3 verbos, quem agradece, quem paga, quem perdoa, agradece, paga e perdoa algo a alguém. O algo sempre será uma coisa e o alguém sempre será uma pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Só esses 3 verbos. Não quer dizer que o lhe só pode ser usado para substituir pessoas. Em qualquer outro verbo que tenha a preposição a, qualquer outro verbo regente da preposição a, pode-se usar lhe ou lhes tanto para coisa quanto para pessoa. Perfeito? Então, eu lhe obedeço, eu lhes obedeço. Eu paguei a matrícula ao colégio. Eu lhe paguei a matrícula. Lhe, porque colégio é pessoa física. Pagar, sim, só se usa lhe quando houver pessoa. Perfeito? Então, qualquer verbo que se encaixar na primeira tabelinha. Quem compra, compra algo. Quem faz, faz algo. Quem vende, vende algo. Quem fabrica, fabrica algo. O verbo é chamado de transitivo direto. O complemento é chamado de objeto direto. E se for de terceira pessoa, pode ser substituído por o, a, os, as. Qualquer verbo que se encaixar na terceira tabelinha com qualquer preposição é chamado verbo transitivo indireto. Por exemplo, qualquer preposição. Quem acredita, acredita em algo. Quem precisa, precisa de algo. Preposições diferentes. Qualquer que seja a preposição, o complemento é chamado, o verbo é chamado de transitivo indireto e o complemento de objeto indireto. Se houver a preposição a, o complemento será chamado de objeto indireto
e pode ser substituído por lhe ou lhes, seja pessoa, seja coisa. Muito bem. E se houver um verbo que se encaixe na tabelinha quem, chururu, chururu, algo, a alguém, como os verbos agradecer, perdoar e pagar, sobre os quais falei agora há pouco, dois complementos autônomos. Quem paga, verbo transitivo, porque haverá complemento, paga algo, porque houve um complemento sem preposição, então verbo transitivo direto. A alguém, porque houve um complemento com preposição, verbo transitivo indireto. Então é um chamado verbo transitivo direto e indireto, ou chamado verbo bitransitivo. Aquele que não tem preposição objeto direto. Aquele que tem a preposição a, objeto indireto. O objeto direto continua. Pode ser substituído por o, a, os, as. E o objeto indireto com a preposição a continua. Pode ser substituído por lhe, lhes. Então, comprei uma camisa, paguei a camisa ao vendedor. Paguei-a ao vendedor ou paguei-lhe a camisa. Primeiro eu substituí o objeto direto por a, depois eu substituí o objeto indireto por lhe. Perfeito? Perfeito. Porém, segunda tabelinha, você percebeu que eu pulei a segunda tabelinha, não falei nada sobre ela, deixei o tempo passar, fiquei quietinho aqui. Quem parará, parará algo de alguém, cuidado, porque vou até apagar aqui, ó. Pronto, só. Vou dar um tempo aqui para você, tá? Leia bonitinho. Leu? Fotografa a tela. Né? Depois imprime bonitinho. Qualquer coisa tem tudo lá, ó. gramaticaonline.com.br. Você acha tudo no Gramática Online bonitinho, tá? Perdeu isso aqui? Quer dizer, você não perdeu porque você está aqui, né? Tá aqui olhando tudo bonitinho e tal. Mas quer uma coisa escrita, tá lá no Gramática Online. Quer a explicação na aula ao vivo, tá lá no YouTube. Então, agora eu vou apagar aqui só para deixar espaço para nós, para você entender a diferença, tá? Quem paga, paga algo a alguém. Eu paguei algo, a camisa. A alguém, ao vendedor. Eu agradeço algo, o convite. A alguém, a você. Eu perdoo algo, os erros. A alguém, ao meu amigo. Porém, quando você usar a tabelinha, sempre falo dessa tabelinha, e surgir algo de alguém, esse de alguém indicativo ou indicador de posse, o verbo não será verbo transitivo direto e indireto. Se há a indicação de posse, não há um segundo complemento. Se há indicação de posse, os dois elementos, algo e alguém, fazem parte de um complemento só, porque o verbo é só transitivo direto. Este complemento inteiro aqui é objeto direto. Por exemplo, o avô morreu, deixou a herança para o neto. Ele recebeu a herança do avô. Ele recebeu a herança do avô. E aí você vai analisar sintaticamente. Começa sempre pelo verbo, o princípio é o verbo. Tudo que você for fazer de gramática se inicia pelo verbo. Se você vai produzir um texto, você vai pensar no verbo para colocar o sujeito, o complemento, etc. e tal. Se você vai interpretar um texto, você começa pelo verbo para saber quem é o sujeito, complemento, etc. e tal. Se você vai analisar sintaticamente, começa pelo verbo. Recebeu é o verbo, ele é o sujeito. Use as tabelinhas. Quem recebe, recebe? Não.
Quem recebe, recebe algo. Quem recebe, recebe a algo. Quem recebe, recebe algo a alguém. Quem recebe, recebe algo de alguém. Exatamente. Quem recebe, recebe algo de alguém. Ele recebeu o quê? A herança. De quem? Do avô. Aqui a indicação de posse. Era do avô, passou para o neto. Portanto, sempre que houver algo de alguém indicativo de posse, o verbo será apenas transitivo direto. Os dois elementos serão objeto... Serão não, né? Os dois elementos participarão do objeto direto. E aquele elemento indicador de posse é adjunto adnominal. Esse é o nome só para você concurseiro, só para você vestibulando, tá? Você que aqui está apenas como um curioso ou como um interessado em língua portuguesa, não precisa saber esses nomes, não. Você apenas é interessado, o que importa é você pensar no algo de alguém aqui indicativo de posse e usar o pronome certo. Bom, qual é o pronome certo? Se você substituir a herança por um pronome, qual é exatamente o elemento recebido? A herança. Então, herança é o núcleo do objeto direto. Que é que vai acontecer? Como é objeto direto, pode ser substituído por o, a, os, as. Então, o, a, os, as. Se eu substituir herança por o, a, os, as, eu vou dizer, ele recebeu a. Percebeu que o avô sumiu? Percebeu que o avô desapareceu? Eu não vou dizer ele recebeu a do avô. Vou dizer apenas ele recebeu a. E aliás, ele nem recebeu do avô, porque o avô já havia morrido. Aí ele poderia ter recebido do avô, eu vou falar aqui, meu netinho querido, tome para você. Aí ele recebeu alguma coisa do avô, aí é outro pensamento, é o pensamento que nós vimos anterior. Eu paguei a camisa ao vendedor, eu paguei-a ao vendedor, o vendedor não desaparecerá sintaticamente na substituição do objeto direto. Quando houver algo de alguém, e o de alguém, esse alguém aqui pode ser coisa também, tá? Pode ser por exemplo, numa fábula, tá? Uma fábula pode ser um animal, num conto fantástico, pode ser sei lá, um móvel, como os desenhos animados maravilhosos de Walt Disney, ou de seja lá de quem for. Esse de alguém, na indicação de posse, desaparece quando o objeto direto é substituído por o, a, os, as. E aí, esse indicador de posse, e é isso que nos interessa agora, sem que o objeto direto desapareça, se for de terceira pessoa, poderá ser substituído por lhe ou lhes. Ele recebeu a herança do avô, ele recebeu-lhe a herança. Lhe, adjunto adnominal, não objeto indireto. Adjunto adnominal, indicador de posse com a preposição de. Não só lhe-lhes. Como eu disse que o objeto direto pode ter me, te, nos, vos, primeira e segunda pessoa. O objeto indireto também pode ter me, te, nos, vos, primeira e segunda pessoa. O mesmo acontece aqui, me, te, nos, vos, primeira e segunda pessoa. Então, me, te, lhe, nos, vos, lhes. São os pronomes que podem funcionar como adjunta adnominal, são os pronomes que podem indicar posse. Perfeito? Muito bem. Sabido isso, lá em cima, ela atirou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Atirou é o verbo. Quem se atirou? Ela, sujeito. Ela não atirou alguma coisa. Eu pego esse pincel aqui, eu atiro o pincel com crase parede. Ela atirou a si própria. Então aqui há um verbo pronominal. Ela atirou-se. Atirar-se não significa exatamente jogar-se, mas pode ser rapidamente dar-lhe um abraço. Ela atirou-se ao pescoço.
ela atirou-se ao pescoço de alguém. Algo de alguém. Ela atirou-se ao pescoço dele. Poderia ter escrito assim. Ela atirou-se ao pescoço dele. Em vez de usar o dele para indicação de posse, houve a utilização do lhe. Ela atirou-se-lhe ao pescoço. Esse lhe, então, é indicador de posse. Para vestibulando, para concurseiro, é adjunto adnominal. E beijar, quem beija, beija algo, verbo transitivo direto, então o é objeto direto. Aqui, só deixa a dúvida do que é que foi beijado, né? Porque poderia ser, ela atirou-se ao pescoço dele e beijou-o, ou seja, beijou, vamos falar como o brasileiro costuma, ela atirou-se ao pescoço dele e beijou ele. Ah? Mas ela poderia ter beijado o pescoço. Ela atirou-se ao pescoço dele e beijou o pescoço dele. Então esse o, não há como saber aqui se ele substitui a pessoa ou se ele substitui o pescoço. Mas o que interessa aqui agora nesta explicação é, sempre que houver algo de alguém, indicador de posse, esse alguém pode ser substituído por me, te, lhe, nos, vos, lhes, indicadores de posse. Se o pescoço fosse meu, ela atirou-se-me ao pescoço. Se o pescoço fosse teu, ela atirou-se-te ao pescoço. Esquisito, né? Esquisito porque nós não estamos acostumados ao uso diário. Porém, concurseiro, vestibulando, você sabe muito bem o quanto isso é comum nos exames, nos concursos por aí afora. Interessado? Gosta de escrever? Escreva adequadamente. Gosta de falar de maneira mais adequada ao padrão culto? Utilize o que ensinamos, entre aspas, porque aqui na verdade não é ensinamos. Ensinamos sim, né? Lógico, estou ensinando. Utilize o que é discutido, o que é ensinado aqui no nosso canal.